no dia 3 de janeiro de 1985, eu peguei um ônibus na rodoviária de São Paulo e depois de viajar 2 dias eu desembarquei aqui na rodoviária de São Brás, na cidade de Belém. E essa viagem de 2 dias, ela mudou minha vida completamente. Eu me lembro da sensação que eu tive a desembarcar aqui em Belém, as sensações, a música. E isso, essa viagem iniciou uma história, uma relação que eu tenho até hoje com a Amazônia. É uma região que eu dedico o meu trabalho, é uma parte importante da minha vida também. E eu queria falar um pouco sobre isso com vocês. Eu faço parte de um grupo de pessoas, de arqueólogos, que trabalham aqui na região desde os anos 80, que participou de uma pequena revolução, se eu posso dizer, que diz respeito ao entendimento do passado aqui da Amazônia. E essa revolução, essa pequena revolução, ela foi gestada em grande parte aqui no Museu Paraense Emílio Gueldi, que é um tesouro cultural e científico não só da Amazônia, mas do Brasil também. E o que essa revolução tem a ver? Eu queria passar algumas ideias para vocês hoje. E uma delas é a ideia, na época da ditadura militar, era muito comum a gente ouvir a história de que a Amazônia era uma terra sem gente para uma gente que não tinha terra. E acho que a grande contribuição que a arqueologia pode fazer para nós é mostrar que, de fato, a Amazônia sempre foi uma região densamente ocupada desde o passado mais remoto. E para fazer uma discussão madura, creio eu, e crítica também sobre o que a gente pode fazer com a Amazônia no futuro, é importante que nós incorporemos também essa variável. Essas imagens aqui, a gente vê lá em cima uma grande samalmeira no rio Aripuanã, lá no estado do Amazonas. Essa samalmeira está sobre um sítio arqueológico. Nós vemos aqui embaixo, no meio, alguns fragmentos de cerâmica que estão nesse mesmo local onde cresce essa floresta que parece ser uma floresta virgem. Nessa área também nós vemos um solo escuro que é conhecido como terra preta. Quem já andou pelo interior da Amazônia, por várias cidades aqui, já deve ter visto esses solos de terra preta, e nós sabemos hoje em dia que esses solos não são solos naturais, são solos que foram formados pela atividade humana no passado. Entre os povos indígenas que viveram aqui no passado, eles não só eles exerceram uma ação modificadora, em alguns casos a gente pode dizer que eles melhoraram as condições naturais da floresta. Os solos amazônicos normalmente são solos não muito férteis, eles tiveram a capacidade de modificar através da ação humana e criar esses solos férteis que são as terras pretas. Uma coisa que é muito interessante para quem estuda a arqueologia amazônica é a grande diversidade cultural que a gente vê no passado. A gente fala muito em biodiversidade, que é uma coisa importantíssima aqui na Amazônia, mas a Amazônia também foi berço e ainda é de uma grande sociodiversidade. Essas cerâmicas que a gente está vendo aqui vêm de diferentes partes da região amazônica, do Rio Solimões, da região de Santarém, e a gente percebe, comparando essas grandes tradições artísticas, que não tem nada a ver as tradições artísticas pré-colombianas de outras partes do continente americano, olhando para a variabilidade do desenho, da decoração desses vasos aqui, por exemplo, a gente consegue aprender um pouco dessa grande diversidade cultural. O número de línguas indígenas falado ainda hoje na Amazônia é imenso. A diversidade linguística da Amazônia, ela só tem comparação com a Nova Guiné, lá na região do Pacífico. Não existe nenhum outro lugar do mundo onde existem tantas línguas, são muito ameaçadas, que sejam faladas como é hoje ainda a Amazônia. Então a diversidade cultural da Amazônia é muito grande. E parte dessa riqueza, ela compõe um acervo de museus no Brasil e no exterior, museus na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Isso aqui é um exemplo de cerâmicas, por exemplo, da ilha de Marajó. Cerâmicas essas que servem de inspiração para decorar o material que compõe as sacolas, esse TEDx europeu. Mas o que é interessante? A arqueologia está muito perto da vida das pessoas. Quem anda pelo interior da Amazônia, visita as comunidades indígenas, os locais de moradia de caboclos, percebe que é muito comum que as pessoas vivam sobre os sítios arqueológicos. Isso não é à toa. Geralmente os locais onde estão os sítios arqueológicos são os locais que têm os solos mais férteis. São os locais onde a gente vê as castanheiras, por exemplo, que foram formadas pela atividade humana no passado também. São os locais onde nós vemos as terras pretas, onde a roça é muito mais produtiva. Então é muito comum que isso é um desafio importante para nós. É o que? Os guardiães desse tesouro arqueológico são as comunidades, são os ribeirinhos, são os indígenas que vivem, os quilombolas também, pelo interior da Amazônia. Então é muito comum, se visitando o interior, que a gente perceba que as pessoas têm coleções de peças arqueológicas em suas casas, e algumas dessas peças têm um valor. O tráfico de material arqueológico ele é ilegal, ele é ilícito, mas algumas dessas peças têm um valor, podem ter um valor econômico muito grande. Isso aqui é um exemplo, nessa imagem aqui de baixo, por exemplo, durante a festa do Boi Bumbá lá em Parintins, é comum que os ribeirinhos vendam peças arqueológicas fragmentadas por turistas que vêm de barco
para ver o festival folclórico. Então existe um comércio ilegal de pedras arqueológicas aqui. Uai, seu app de vídeos curtos.